capítulo 13, a partir do verso 21. Quem achou diz amém, quem não achou dá uma olhada no telão. Atos capítulo 13, a partir do verso 21 diz assim: E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, um homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor encontre os nossos corações aquebrantados, que haja uma movimentação e uma manifestação do Senhor de forma intensa nesse local. Que o Senhor se mova nesse local, Pai. Que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue movimentando. Encontre, Pai, o nosso coração disponível, nos encontre preparado para receber a palavra do Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos que o Senhor fale aos nossos corações, nos transforme, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, algo que faz com que a palavra do Senhor ela pule no nosso coração, ela nos incendeia, é a nossa expectativa para receber a palavra de Deus, é a nossa expectativa para viver o novo do Senhor, é a nossa expectativa para sermos impactados pela glória, por aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não somente vir para cá para sentar e ser um espectador, mas pelo contrário, vim para prestar um culto ao Senhor. E se isso faz sentido para você, dá um glória a Deus. Eu quero falar com você nessa noite. Quando a palavra tocar no seu coração, quando a palavra fazer sentido, ajuda-me a pregar, amém? A gente lê esse texto acima, um texto que fala da nação de Israel, um texto que fala de um tempo transitório. Lá no Novo Testamento, no livro de Atos, Lucas, autor desse livro, vem trazendo algo que aconteceu no passado. E muitas das vezes, aquilo que acontece no passado precisa ser lembrado para que não se cometa erros novamente. Muitas das vezes, aquilo que aconteceu no passado, olhamos para a história, olhamos para a nossa história, olhamos para a história das pessoas que estão do nosso lado e olhamos para saber o que está acontecendo, o que aconteceu nesse tempo. E quando nós olhamos para essa história, nós lemos que no livro de Atos, no Novo Testamento, Lucas escrevendo o livro de Atos e agora trazendo um relato que aconteceu lá atrás, no tempo do rei Davi. Lucas, ele vem dizendo de uma forma muito enfática, ele vem falando: olha, a nação de Israel pediu um rei, e Deus deu para eles por 40 anos Saul, da tribo de Benjamim. E quando Saul foi retirado, ele fala: olha, Deus levantou Davi. E diz: Deus achou a Davi um homem conforme o seu coração. E quando nós olhamos para aquilo que estava acontecendo naquela época, a nação de Israel começou a olhar para aquilo que estava acontecendo da direita. A nação de Israel olhou para a nação que estava à sua esquerda, olhou para a direita, para a esquerda, olhou para a vida de quem estava do lado, olhou para o vizinho. E nesse momento, a nação de Israel virou e falou assim: nós queremos um rei, nós queremos alguém. Olha para você ver, olha na casa ali do meu vizinho, eles compraram um carro novo, nós também precisamos comprar um carro novo. Não é, benzinho? Sabe o que acontece? Às vezes nós estamos olhando para aquilo que está acontecendo do nosso lado,
olhando aquilo que está acontecendo com as pessoas que estão próximas a nós. E nós olhamos para aquilo e falamos: isso também é para nós, isso também é para mim. E Deus era o soberano sobre a nação de Israel. A nação de Israel, em volta de todo aquele povo, ela era uma nação que não tinha um rei físico, mas ela tinha um Senhor. A nação de Israel tinha um Senhor soberano, governando aquela nação. Aquela nação tinha profeta naquela casa. E naquele tempo, a nação fala: ei, não, nós queremos aquilo que os nossos irmãos têm do outro lado. Olhando para fora e falando: nós queremos aquilo que o outro tem. E aí o povo começa: olha, nós queremos um rei. Nós precisamos de um rei. Nós queremos um rei. A ponto do profeta Samuel começar a se sentir rejeitado diante daquele povo. O profeta começou a se sentir rejeitado na casa, dentro da nação de Israel. E Deus chama Samuel e fala: Samuel, esse povo não está te rejeitando. Samuel, esse povo está rejeitando a mim. Eles não querem eu como Senhor. A questão não é você como profeta, mas é eu como Senhor e tendo o governo dessa nação. Então Deus traz e fala para eles: vocês querem um rei? Saul. Saul representava o desejo do povo. Saul representava o desejo da nação. Saul representava aquilo que eles estavam olhando e desejando. A voz do povo é a voz de Deus. Não caia nisso. A voz de Deus é a voz de Deus. E nesse tempo, Deus então fala: olha, Saul, da tribo de Benjamim, grandão, forte, vai ser o rei sobre Israel. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Saul foi um rei. E Saul começou muito bem a sua caminhada. O que talvez muitos de nós fazemos, começamos muito bem. Começamos a caminhar debaixo daquilo que Deus estabeleceu muito bem, muito empolgados, muito dispostos. Mas acontece que Saul começou a achar que ele tinha capacidade de fazer, que ele não precisava mais ouvir a voz do profeta, que ele não precisava mais ouvir agora a voz do Senhor. E Saul começa a tomar decisões que não são mais pautadas no que Deus queria. Quando um homem perde a capacidade de ouvir a Deus e de obedecer a Deus, ele perde a capacidade de representar o Senhor. Eu não sei o quanto você ouve a Deus, porque ouvir Deus é importante, mas obedecer a Deus ainda é muito mais importante. Saul perdeu a capacidade de obedecer ao Senhor, a ponto de Deus virar e falar assim: Saul, mata tudo, acaba com tudo. E Saul olhar, avaliar o cenário e falar: não vou fazer dessa forma. Olha como é bonito aquele gado, olha como aquelas coisas são boas. Saul deixou de obedecer ao Senhor para ouvir a voz daquilo que ele queria fazer. Agora esse texto fala que nesse determinado momento Saul é retirado. Saul não representa mais o Senhor. Saul perde a capacidade de ouvir Deus, perde a capacidade de representar, logo Deus o rejeita. Só que agora a nação precisava de um rei. Agora não é mais o povo que precisava de um rei. Agora é Deus que precisava de alguém que o representasse diante do povo. Deus precisa de você o representando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, aonde você está. Deus precisa que você o represente lá. Só que o que acontece? Uma das capacidades do homem em ouvir ao Senhor, ela está diretamente ligada com o nosso coração. A Bíblia fala que Deus sonda os nossos corações. A Bíblia fala que Deus nos divide os nossos pensamentos.
que Deus julga a intenção dos nossos corações. Não tem a ver com aquilo que eu faço, mas a intenção que está no meu coração. Deus sonda a intenção do coração. Então Deus não queria alguém que novamente estivesse numa posição para dizer: ei, eu faço, eu dou espadada, dou ordem. Deus queria alguém que se comprometesse em ouvir o coração de Deus. Porque para governar algo que não é dele, é de Deus, só alguém que tem um coração ensinável pelo Senhor. Não tem como governar algo que é de Deus sem ouvir o coração daquele que é o governador. Aquilo que você representa na sua casa, aquilo que você representa na igreja, talvez não esteja melhor, porque você não está mais ouvindo o coração do governador. Pastor, as coisas não andam, meu ministério está estagnado. Pastor, as coisas não estão fluindo, não estão saindo da forma que eu penso. Será que o seu coração está alinhado com o coração de Deus? Porque toda vez que o nosso coração desalinha com o Senhor, nós deixamos de representar Ele. Vocês estão me entendendo? E nessa sondagem, e nesse tempo onde Deus precisava de alguém que não tivesse somente talvez uma boa estatura, uma boa oratória, uma boa capacidade de representar fisicamente, Deus queria alguém que tivesse com um coração alinhado com Ele, um coração inteiramente disponível para ouvir o Senhor. E nesse ponto, Deus começa a sondar, Deus começa a procurar, Deus começa a esquadrinhar a nação de Israel. Saul tinha saído do cenário, Saul não mais representava o Senhor. Saul ainda era rei, ainda mantinha o posto, mas não tinha mais a autoridade para fazer. O cargo vagou, mas ainda assim tinha alguém ali. E é nesse ponto que Deus começa a olhar, que Deus começa a buscar. É nesse ponto que Deus começa a pesquisar e a sondar os corações. Deus passa sobre a tribo de Benjamim, Deus passa sobre a tribo de Levi, Deus passa sobre as tribos e começa a pesquisar alguém que tenha capacidade de ouvir o coração de Deus, alguém que ame mais as coisas que Deus está fazendo do que o produto e o resultado delas. Alguém que ame ao Senhor a ponto de quando Deus falar: ei, queima a carroça, frita esses boi, faz churrasco e dá para todo mundo. E ele fala assim: amém, Senhor, está tudo morto já. Se hoje Deus te pedisse algo, se hoje Deus te pedisse o seu trabalho, você entregaria? Deus te pedisse a sua casa, Deus queria alguém que tivesse com o coração alinhado com o dele. Mas para estar com um coração alinhado com o coração de Deus, a gente precisa pensar, pensa comigo, como que alguém pode ter o coração alinhado com o coração de Deus? Já parou para pensar nisso? Como que alguém tem um coração alinhado com o coração de Deus? Somente tem uma forma. Essa pessoa conhece o desejo do coração de Deus. É simples. Uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus é uma pessoa que conhece a vontade de Deus.
E quando ela faz a vontade de Deus e não a dela, quer dizer que o coração de Deus está sendo exposto sobre a face da terra. Mas se a pessoa, fica comigo, a pessoa que é uma pessoa segundo o coração de Deus, é uma pessoa que conhece os desejos do coração do Senhor, como isso acontece? Como que alguém pode ouvir o coração de Deus? Essa é a pergunta. E Deus começa uma busca. E Deus começa a olhar para tribos, para a nação de Israel, e Ele começa a olhar. E ao passar, Ele olha e fala: olha, ele não tem o meu coração. Porque ele é ruim? Não. Ele não tem o meu coração porque ele não ouve a minha voz. A pessoa que eu mais passo tempo na minha vida hoje é a minha esposa. E minha esposa hoje, nós chegamos, eu estava em Brasília, saí de lá ontem, dormi no caminho para antecipar para estar aqui hoje. Fui de carro. Cheguei em casa hoje, era mais ou menos 3:30 da tarde. E a gente deitei para dormir, preguei ontem à noite, estava muito cansado. E aí na hora que acordou, estava sem luz no sítio. E a minha filha Luísa, nós alugamos um apartamento para ela aqui, e ela falou: não, vamos lá tomar banho no meu apartamento. Lá tem luz. Eu falei: tiradinha. E aí, eu confesso que eu não sou muito fã do banho gelado. E aí eu falei: eu vou com uma condição. E antes de eu finalizar a condição, eu só falei: eu vou com uma condição. Minha esposa falou assim: eu sei qual é a condição. Eu falei: oxe, baiano na hora, oxe, tu sabe mesmo, tu fale, mulher. E ela falou assim: você só vai se ela fizer café lá para você. Eu falei: rapaz, você tá doido, amanhã agora ler pensamento, tô entrado. Preciso pensar 2 vezes. Ou melhor, preciso pensar antes de pensar. E a minha esposa falou assim: você gostaria que ela fizesse café para você? Eu falei: é exatamente isso. Aí pegamos os negócios, mas onde eu quero chegar? Um homem segundo o coração de Deus é um homem que gasta tempo com Deus, a ponto de quando Deus fala ele fala assim: ei, eu já sei o que o Senhor quer que eu faça. Eu já entendi a sua vontade, Senhor. Porque gastou tempo com Deus, porque gasta tempo com o Senhor, porque vive uma vida de oração. E nesse cenário da nação de Israel, Deus estava a procurar, até que ele fala: ei, encontrei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo, conforme o meu coração. Aí eu fiquei pensando, o que Davi fazia? Gente, eu não sei como é que você lê a Bíblia, mas eu não leio só pensando em tirar um sermão. Já fiz muito isso. Mas eu leio e fico me perguntando como que esse cara fez isso. Como que essas coisas acontecem. E eu falei: gente, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E Deus falou: olha, porque ele gastava tempo comigo e sabia aquilo que eu queria antes mesmo que eu pedisse para acontecer. Davi era pastor das ovelhas malhadas, ovelhas sem valor, e naquele tempo Davi gastava tempo com o Senhor. E aí eu quero te dar um outro exemplo de um homem segundo o coração de Deus, de ir muito além da intenção. Tem gente que pensa assim: não, basta obedecer. Davi foi chamado na história de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha uma capacidade gigantesca de obedecer ao Senhor. Davi não pestanejava, ele foi lá e matou Golias. Davi enfrentou o exército filisteu também. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, principalmente nesses últimos dias:
que nem todo mundo que faz o que você pede está com o coração alinhado com você. Não quer dizer que a pessoa está fazendo aquilo que você pediu, que o coração dela está com você. Talvez ela só te deu as mãos e está precisando entregar ainda o coração. Porque quem dá as mãos tem limite. Pode até fazer, mas é limitado. No momento que se ofender, ele tira a mão. Mas quem deu o coração, deu tudo. Deu tudo. E Deus está buscando essa pessoa que dá o coração, que tem essa capacidade de se entregar. Não tem como caminhar sem entregar o coração. Não tem como caminhar com Deus e não entregar tudo e decidir tudo é do Senhor. E esse texto fala que Deus estava em busca de um homem segundo o coração. E há um tempo atrás eu ouvi um exemplo de um homem segundo o coração, ou de uma atitude de alguém que vai além, para que você entenda, para que eu possa prosseguir o que é uma pessoa segundo o coração de Deus, que faz além daquilo que é pedido. Uma pessoa que está contigo, que quer apoiar, uma pessoa que quer servir, uma pessoa que quer fazer além daquilo, porque quer agradar o coração de Jesus. Um casal de filhos, cadê? Vou usar o Elton. Hoje é o Elton. Cadê o Elton? Vem cá, Elton. Me ajuda aqui. Aplauda o Senhor pela vida do Elton, gente, líder do diaconato. O Elton é uma gracinha. Elton, fala pro pessoal quantos filhos você tem. 2. Qual a idade dos seus filhos? 13 e 4 meses. O nome dos seus filhos? Isaac e Caleb. Aleluia. Fala o nome da mulher que dirige a sua vida. Daniela. Aleluia. Elton, você sai para trabalhar que hora? 7 horas. Que hora que você acorda? 5h30. 5h30. Olha para você ver. O Elton acordou de manhã para ir trabalhar. Animado, porque trabalhar é uma bênção. Acordou animado para ir trabalhar. Fez aquele café, óbvio. E naquele momento que ele está ali, a Dani já acordou. Me ajuda na história. Me ajuda. Caleb já acordou. Me ajuda na história. A Dani já acordou. E a Dani, quando acorda, o Elton vai fazer o café e a Dani vai cuidar do Caleb. A Dani indo cuidar do Caleb, ela virou e percebeu que a fralda acabou. Gasta muita fralda? O NAN também acabou. E ela vira para o Elton e fala assim: Elton, quando você voltar do trabalho, traz fralda e o NAN. Amém? Elton sai para trabalhar. Tem um dia abençoado, um dia fantástico de trabalho. E quando ele vai embora, nesses locais que ele passa, qual que é a cidade que você mais está indo? Está ficando muito aqui? O Elton, quando passou na Avenida dos Engenheiros, ele olhou para aquela floricultura que tem ali. E ele falou: eu amo essa mulher demais, senhor. Comprou um buquê de rosas para ela. Passou na Araújo ali da Santa Maria. E comprou o NAN e comprou a fralda. O Elton volta para casa. Para o carro na garagem. Deixa o buquê de rosas. Entra somente com leite e com NAN. E ao chegar em casa, ele fala: amor, Dani, vem cá, mulher. Mal menos. Cheguei, benzinho. E nisso ele fala: olha, eu trouxe o leite e trouxe as fraldas. Você acha que a Dani vai te dar um beijão porque você fez isso?
Não. Mas aí o Elton entrega o leite, entrega as fraldas. E aí o Elton vai lá no carro dele, pega aquele buquê de rosas e volta e fala assim: meu amor, trouxe algo para você. E aí ele mostra aquele buquezão de rosas para ele. E aí nesse momento, agora rola um beijinho, rola? Rola? Essa capacidade de fazer não somente aquilo que foi pedido. Havia uma necessidade. A necessidade era qual? O leite e a fralda. Mas o Elton não olhou só para a necessidade que a Dani tinha pedido. Ele falou assim: eu quero alegrar o coração da minha esposa. Amém? Aplauda o Senhor pela vida do Elton. Obrigado. Chegou, gente. A chuva chegou. Primeira Samuel, no capítulo 16, no verso 11, diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse ainda: falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta e unge, porque é este mesmo. Saul tinha sido rejeitado. Saul não estava mais no negócio. A notícia se espalhou por toda a nação de Israel. Deus rejeitou o rei Saul. Todo mundo entendia que o profeta era aquele que ouvia da parte de Deus e entregava o povo. E agora o profeta Samuel estava com uma nova incumbência: ungir um novo rei sobre a nação de Israel, ungir um novo líder para que pudesse caminhar, para que pudesse fazer com que a nação de Israel continuasse avançando. E é nesse cenário, desse texto, que fica muito claro para nós. O profeta vai à casa de Jessé. O profeta é enviado à casa de Jessé, e receber um profeta na casa era uma honra gigantesca. Diga para quem está do seu lado: tem profeta na Lagoinha Nacional? O profeta está na casa. Profetiza sobre a minha vida. Fala uma palavra de bênção para quem está do seu lado aí. Libera uma palavra para ele. Samuel chega à casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Jessé era... Aleluia. Jessé era o pai de Davi. Jessé tinha vários filhos. E a Bíblia fala que quando o profeta chega na casa, Jessé chama todos os seus filhos, para que seus filhos pudessem ser ungido rei. Samuel então chega naquele local, vê todos aqueles filhos reunidos, mas a Bíblia fala que faltava um filho ainda, que faltava o mais moço. Só que Samuel não sabia que faltava um filho. Samuel vai àquela casa debaixo de uma palavra de Deus, para que ele pudesse ungir um novo rei sobre a nação de Israel. O profeta carregava o azeite, o profeta carregava o chifre que tinha o azeite dentro dele. O profeta tinha uma palavra de Deus para ungir um novo rei sobre a nação de Israel. Mas acontece que à medida que os filhos se apresentavam, Samuel olhava, e ele olhava para a aparência física. Talvez ele pensava assim: olha, é esse o novo rei de Israel? E Deus virava para ele e falava: olha, não é esse. Passava-se o outro filho,
E ele pensava: será que é esse o novo rei de Israel? E Deus virava para ele e falava: não, não é esse. Até que se passa todos os filhos ali presentes. E ao se passar todos os filhos ali presentes, Samuel fica com uma incógnita. Deus, como que o Senhor me enviou nesse lugar? Como que o Senhor me trouxe nessa casa? Como que o Senhor liberou uma palavra para mim? Para mim vier à casa de Jessé e ungir um novo rei. Todos os filhos já se passaram. E nenhum desses o Senhor mandou ungir. Eu estou com azeite. Estou com chifre. A unção está aqui, Senhor. Ela precisa ser derramada. Você já parou para pensar que o profeta pode estar na casa, que o profeta pode estar com o chifre cheio de azeite, que o profeta pode até ter uma palavra de Deus para a sua vida, mas ainda assim esse azeite e essa unção não ser derramado? Você já parou para pensar a possibilidade de Deus ter uma palavra para a sua vida e mesmo assim essa palavra não se cumprir? E quando nós lemos esse texto, fica muito claro. O profeta tinha um azeite, o profeta estava com unção para derramar, o profeta tinha autoridade para fazer, tinha uma palavra, mas faltava alguém segundo o coração de Deus. Faltava alguém que tinha a capacidade de ouvir o Senhor, a capacidade de representar a Deus. Fique sobre os seus pés.